Olá, meu nome é João Victor, sou segundo ano na informática. Bom, hoje a gente vai falar sobre o vídeo do plágio. Bom, para isso a gente vai falar um pouco sobre o plágio. Mas o que é plágio? Bom, segundo o tio Google, plágio é resumidamente um texto que você pega de outra pessoa e não chega a citar ele ou dar os créditos devidos para ele. Então é considerado uma cópia. O que a gente pode falar, cópia de qualquer uma que foi assumida a própria autoria. E aí, com isso, entre trabalhos acadêmicos que temos várias regras sobre plágio, de como usar, como citar os textos e assim por diante. Também temos leis sobre isso que pode causar multas que chegam até um salário mínimo. Chegamos bem até mais, não cheguei a pesquisar a fundo, porém isso pode causar briga nas justiças e assim por diante. Bom, em diferentes vídeos que a gente, no caso, eu estou fazendo esse vídeo agora, eu posso colocar alguns GIFs que vocês poderão ver que eu tô pegando isso de outra pessoa, então com isso eu não preciso me preocupar tanto. Mas ainda assim, se eu fosse como postar isso no YouTube ou algo do tipo, eu devia colocar o GIF da onde eu peguei o GIF, da onde sua origem e assim por diante. E é sempre a gente tomar cuidado com esse assunto, né? Porque, como eu disse, pode ser uma coisa boba, você pode ser usado em trabalhos, tarefas, mas em algo que pode trazer vantagem, como porque você vai estar roubando a ideia de uma pessoa, você vai estar meio que assumindo aquela ideia que a pessoa pegou para você mesmo. Então isso pode dar um problema bem grande. Então é melhor a gente evitar esses plágio, né? E se for usar, igual em trabalho, cite o livro, cite igual trabalhos acadêmicos que envolve livros, cite o livro onde você pegou o autor. Faça bem entre aspas é bastante importante, porque aspas quer dizer que você está citando algo que você pode ter pegado de algum lugar ou de leu. Então, tá, agora a gente foi falar sobre o Diógenes. O professor colocou umas duas frases bem legais que eu gostei, que eu vou ler aqui. Tá. A primeira frase é: há menos dor em jamais ter do que perder. Bom, como o professor explicou isso no vídeo dele, eu vou dar um exemplo aqui que pode ser totalmente diferente, porém é igual, é do mesmo retrato. Vamos usar essa nova geração de informática, tá bom? Agora, nesse mês mesmo lançou o Play 5. Bom, algumas pessoas desejam muito ele e tal. Então, ok. Agora eu vou usar o meu exemplo. Eu comprei um Play 5. Ok, é um dinheiro muito suado, é meu. E no caso, o meu Play 5 dá um defeito. Eu vou sentir uma dor mais do que alguém que não tem esse Play 5. Então, vai chegar nisso daí. Eu gastei, eu ralei o dinheiro. Então, se eu perder esse Play 5, eu vou sentir uma dor mais do que uma pessoa que não se esforçou para ter e não vai sentir esse remorso, essa dor de ter perdido. A segunda frase é: ande com suas próprias pernas. Bom, o professor deu um exemplo muito legal da carruagem, certo? Eu posso dar um exemplo de trabalhos. O trabalho individual, que você pega, você mesmo tem que fazer com as suas ideias, com você mesmo. Faça você mesmo, por isso se chama individual, claro. Então, é algo que você não precisa de outras pessoas, uma coisa que você mesmo possa fazer. Igual, digamos, um vídeo igual esse. Eu tô fazendo, eu não vou pedir para outras pessoas editar,
Porque eu posso editar, eu posso fazer, eu posso andar com as minhas próprias pernas, entende? Bom, chegando nisso, agora a gente vai falar sobre o anel de Gigi. Beleza. O anel tem uma história sobre Platão, que o Platão encontrou um anel que ele lhe torna invisível. Isso entrou numa discussão assim: o que uma pessoa justa faria sendo invisível e uma pessoa injusta faria? No caso, justo contaria, seria sincero sobre o anel, não tiraria vantagem das outras pessoas por causa do anel, como roubar ou pegar coisas escondidas, já que você vai estar invisível. Entra tudo nisso. Já o injusto mentiria, não seria sincero sobre o anel e assim por diante, tiraria vantagem. O que entra nesse fato: como você seria se tivesse esse anel? Se você seria injusto ou seria justo? Que também é bastante indeciso para algumas pessoas, porque, como falam, o dinheiro muda as pessoas. Então você pode ser uma pessoa muito justa, mas você ganha o anel, você vai continuar sendo justo e assim por diante. Bom, o segundo, a gente vai falar sobre autoavaliação. A pergunta foi sobre autoavaliação sobre plágio. Bom, isso é um assunto meio difícil para assumir alguns ou não, mas acho que tem que ter sinceridade. Questão disso, eu já plagiei algumas tarefas de alunos, amigos, colegas e tal, porque no momento que estamos passando em pandemia e tudo, eu acho que não. Acho que a gente opta em ir pelo caminho mais fácil, que não é recomendado, claro, né? Mas em alguns momentos vai passando e a gente faz isso. Então, eu não diria que eu esteja abaixo da média, nem acima da média, porque como a frase disse, ande com suas próprias pernas. Então, algumas coisas faça por você mesmo. Uma coisa você pode dar uma olhada, claro, você pode olhar a internet para pegar uma ideia, imaginar e tal, mas não plagiando. O que é fácil de falar, né? Só que é difícil na hora da prática, porque é difícil alguém não pegar e dar aquela copiada assim, mas outro falar, eu que escrevi, então isso torna plágio, que não é tão como a gente falar. Não entra em questão de. Pode entrar em questão de lei, o que é mais difícil, né? O autor vir da sua escola e tal. Mas se fosse um projeto que seria publicado, ele poderia entrar em ação na justiça e entrar em tudo isso. Então é algo difícil de se falar. Bom, eu acho que depois de ver esse assunto, a gente tem que tomar mais cuidado, claro, sobre esse cenário de plágio, do que pode acontecer. Mas eu acho que depois de dar uma estudada sobre esse assunto, ver como é esse assunto, eu acho que é bom a gente cuidar mais um pouco, ficar meio de olho assim, né? Não que eu vá parar de usar a internet, mas se usar, cita, essas coisas assim. Foi bem importante dar uma lida nessas coisas. Bom, chegando na terceira, aqui a gente quer que diga sobre o quanto você aprendeu sobre conteúdos novos nessa pandemia e tal. Bom, como pandemia é uma coisa não nova, né? Já estamos passando por isso desde março, se eu não me engano. Vão fazer já quase 9 meses. E estamos encerrando o ano já, então a gente tá meio que se livrando por enquanto das aulas remotas, desse período virtual e tudo. Mas foi difícil. Eu não acho que seja só pra mim isso. Eu acho que todos da minha sala, todos tivemos dificuldade. E até os professores, eu digo, porque já conversei com muitos, ele falou que ele não gosta desse jeito novo de fazer essa aula, né? Cara a cara, não que seja cara a cara assim, porque muitos da gente nem ligamos a câmera, porque
Como no de acordar, e não é aquela mesma responsabilidade de acordar, tomar banho, ir pra escola. Isso a gente fica assistindo deitado muitas das vezes. Então, eu não, sobre minha nota, eu não colocaria acima de 70, porém não abaixo de 60. Porque às vezes eu dou uma olhada, eu tento aprender algumas matérias novas, porque não é fácil aprender assim. Assim como já perguntei pro meu povo da escola, da sala, a gente conversa muito sobre isso. E não é fácil. A gente sentiu muita dificuldade no começo para pegar as matérias. É porque é como se fosse nós mesmos em algumas matérias. Certo, os professores ajudam e tudo. Mas não é aquele negócio presencial. Você tá com o professor, você conversa com o professor assim, cara a cara, sabe? Tirar a dúvida cara a cara é sempre por uma tela de um celular ou tela de um computador. Então, não acho que seja a mesma coisa. Então, minha nota seria de 60, porém não acima de 70. Não, mas não abaixo de 60. Entre a média, assim. Bom, já a segunda é quando você aprendeu em relação às ferramentas. Bom, foi usado muitas ferramentas esse ano. Tem coisa que a gente pode citar o Google Meet. O Google Meet, eu acho que eu nunca tinha entrado, nunca soube desse aplicativo antes da pandemia. E é uma coisa que agora a gente já está acostumado. As aulas agora é pelo Meet, então não tem aquele papá. Vai fazer aula por onde, tudo, é pelo Meet, né? Sim, aula síncrona pelo Meet. Então a gente aprende muita coisa sobre ferramentas. Não como só o Meet. Recentemente a gente fez um trabalho de inglês e com espanhol. Que a gente devia fazer um vídeo em tal site. Se eu não me engano é Paul Down, não sei se é assim que se diz. Mas a gente aprendeu, a gente mexeu. A gente vai mexendo e a gente vai aprendendo. Então, em questão disso, eu acho que eu daria nota de 80 pontos. Porque essas ferramentas, como a gente está à distância, a gente vai vendo, vai renovando as ferramentas. Então, nessa parte eu acho que minha nota seria de 80 a 70. 70 a 80. Não passaria de 80, porém não seria menos de 70, porque foi bastante coisa. Tá. A terceira é a interação com os demais colegas. Bom, já que a gente é uma sala de 37 alunos, eu não acho que dê de conversar com todo mundo igual era antes no presenciais, que a gente pegava, a gente zoava em grupo, tudo. Claro, a gente dá umas brincadas ainda no grupo da sala, a gente usa muito o grupo da sala para se comunicar. Alguns amigos a gente conversa pelo WhatsApp. Como a gente está na idade, alguns gostam de jogar, a gente joga junto. A gente mantém um contato legal com os alunos. Então, eu não acho que eu esteja muito abaixo disso, porque meus amigos ainda conversam bastante das aulas, com todo mundo da escola. Até com alguns professores, eu tenho WhatsApp de alguns professores, a gente bate um papo de vez em quando, é bem legal isso. Então eu diria que eu esteja no 80, 85, por aí. Bom, a última é a vontade de não desistir. A vontade, a força de vontade. Bom, em questão disso, é indiscutível. Muitas pessoas acham, da minha sala e bom, de todas as escolas eu acho que já pensou, vou parar esse ano, vou desistir esse ano, não estamos aprendendo nada. Então, é uma questão que já passou, eu assumo, passou pela minha cabeça. Mas vou fazer o que? A gente vai se adequando, a gente vai fazendo as tarefas, a gente vai tirando dúvida. E com isso é entreter a cabeça. Eu acho que agora, igual eu comecei a tocar violão. Não vendo aulas assim, brincando. Não aquelas aulas profissionais, mas eu arrisco tocar umas músicas de um acorde, de dois. Que não seja muito difícil, porque para quem tem um dedo torto e mão gordas pequena, é muito legal tocar. Eu tô curtindo, é bom que eu me destresso, largo um pouquinho do celular, porque já é 100% do dia online, fazendo tarefa, essas coisas. Então eu acho que em questão disso, eu deixei por um lado se ceder,
Mas depois deu a volta por cima. E agora eu tenho uma irmãzinha, vou até mostrar pra vocês aqui. O nome dela é Esther. Cadê você, princesa? A minha princesinha aqui. A nova. Então a gente não pode, né? A gente tem que manter forte e ajudar. Então é isso. Obrigado.